Olá, gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e o tema de hoje é a respeito da soberania de Deus. O tema é o seguinte: nosso Deus é soberano. Eu vou ler com vocês o texto de 2 Reis, capítulo 17, versículo 7 ao versículo 23. Está escrito assim: E sucedeu assim, por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor, seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte, e levantaram estátuas e imagens do bosque, em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus, e rejeitaram os estatutos e o concerto que fizeram com seus pais, como também os testemunhos com que protestara contra eles, e andaram após a vaidade e ficaram vãos, como também após as nações que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem como elas. E deixaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram o ídolo do bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus. Antes, andaram nos estatutos que Israel fizera. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porque, depois que o Senhor rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor, e os fez pecar um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Síria, onde permanece até o dia de hoje. Glória a Deus por essa palavra. O Senhor gerou essa palavra no meu coração a respeito de soberania, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo, século 21, ano de 2021, vivendo a pandemia do coronavírus. E antes de falar algumas coisas, eu vou falar primeiro do que nós acabamos de ler. Aqui, nesse texto está mostrando tudo que Israel, o primogênito do Senhor, o povo escolhido por Deus, ele fez, que não era de acordo com aquilo que Deus queria que eles fizessem.
a gente vê que Deus, ele é um Deus misericordioso, porque aqui no versículo 13, o Senhor disse assim: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. O nosso Deus é soberano. O nosso Deus, ele quando decide, está decidido. Quando ele sentencia, está sentenciado. E ninguém pode mudar a sentença de Deus, né? Só que antes de Deus sentenciar Israel, a gente vê que Deus, ele enviou profetas para falar, para corrigir, né? Para falar para o povo se converter, para o povo se voltar novamente para o Senhor, porque aquele povo ele estava na idolatria, né? Ele havia abandonado as leis do Senhor. E o nosso Deus é um Deus que é soberano e ele é justo, porque não importa que Israel tenha sido o primogênito do Senhor, a nação escolhida pelo Senhor, né? Porque o Senhor avisou, o Senhor ele explanou os mandamentos dele. E como o povo de Israel não quis dar ouvidos ao Senhor, aqui no verso 23 existe a consequência. Então o Senhor tirou Israel diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Síria, onde permanece até ao dia de hoje. Então, hoje eu creio e eu vejo que nós precisamos compreender que o nosso Deus ele é soberano. Eu vejo uma geração de pessoas que estão achando que podem colocar Deus na parede, que estão achando que vão orar e vão determinar e Deus vai fazer aquilo que elas estão determinando. Eu fico vendo uma geração de crentes muito enganada com o Senhor, que não conhece verdadeiramente o Deus a quem ele serve, o Deus a quem ela serve. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele faz o que ele quer, na hora que ele quer. Ele não pede a nossa opinião, ele simplesmente executa. Nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos vendo muitos crentes sendo levados, né, pelo Senhor. Crente está morrendo nessa pandemia do Covid, né? E aí Deus está mostrando que ele é soberano. Ele leva quem ele quiser na hora que ele quiser. E ele não vai, o Espírito Santo não vai pedir a tua opinião sobre se você acha certo levar, se você não acha certo, se você quer pedir que aquela pessoa fique mais um tempo. Sinceramente, Deus ele vai fazer. O nosso mal, muitas das vezes, é não compreender, porque nós estamos numa democracia, né? Aqui não é como na Inglaterra, onde existe a rainha Elizabeth, e aí eles têm uma noção maior de reino do que nós. Aqui não, aqui é uma democracia, existe um presidente que muitos não respeitam, enfim, né? Eu não vou entrar na questão política, até mesmo porque eu não fiz o meu canal para isso. Porém, por nós fazermos parte de uma democracia onde quando nós não obedecemos, muitas das vezes não há uma punição, passa batido, a gente não consegue compreender que quando nós entramos no reino de Deus, existe um rei. Deus, ele é o rei. E o rei, nós que somos súditos, nós obedecemos. O rei, a ordem do rei, ela é decreto. A ordem do rei, ela não é para ser questionada, ela é para ser cumprida. E nós estamos vendo uma geração de pessoas que não conseguem enxergar ao Deus Todo-Poderoso como rei. A palavra de Deus, ela diz que nós somos
reis e sacerdotes. Nós somos nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, né? Para falar a palavra de Deus. E aí, muitas das vezes, a gente, por não ter essa compreensão, a gente acha que a gente lida com Deus como a gente lida com qualquer pessoa. E aí, muitas das vezes, Deus faz coisas na nossa vida que a gente não aceita e a gente se acha no direito de ficar debatendo com Deus. Se acha no direito de querer convencer a Deus das nossas verdades. As verdades de Deus, elas estão aqui, ó. Bíblia Sagrada. O nosso Deus, ele é um Deus de princípios. O nosso Deus, ele é um Deus de valores. O nosso Deus, ele é um Deus que age na hora que ele quiser e da forma que ele quiser. Não é Deus que tem que se adequar ao nosso estilo, à nossa pregação. Não é Deus que tem que se adequar à nossa doutrina. Somos nós que precisamos entender que nós servimos a um rei. Nós fazemos parte do reino de Deus. E aí nós temos que nos adequar àquilo que Deus quer, àquilo que Deus decretou. Senão vai ter consequência. E eu tenho visto pessoas assim que querem questionar a Deus, né? Querido, deixa eu te falar uma coisa. Você vai perder seu tempo. Deus, muitas das vezes, ele não vai parar para te explicar. Ele não para te explicar nem o que ele está fazendo na tua vida. Ele simplesmente ele faz o que é melhor para você. Muitas das vezes você não vai entender neste momento. Você vai entender lá na frente o porquê ele fez, o porquê ele permitiu. Eu tenho um vídeo aqui que eu vou deixar na descrição desse vídeo falando sobre os 9 anos que eu lutei contra a depressão. E eu lutei contra a depressão sendo crente. E o que eu mais pedia a Deus era cura. Eu ia para a igreja e pedia cura. Só que Deus não quis me curar de forma sobrenatural. Deus usou a medicina, o psicólogo e o psiquiatra. Eu tive que tomar remédio porque Deus quis me ensinar que Ele deu inteligência aos médicos para que nós possamos usufruir. É Deus quem dá a inteligência, é Deus quem dá o intelecto, é Deus quem dá a sabedoria. Então ele poderia me curar num toque, numa ordem? Poderia, mas ele não quis. Por que ele não quis? Porque ele queria me ensinar que é importante sim você fazer uma terapia, é importante sim você tomar remédio em determinados casos. Há casos e casos, não dá pra gente falar em pleno século XXI que a pessoa que está com depressão, ela está com demônio simplesmente e tem que orar que isso vai passar. Isso não cola mais, a gente precisa abrir a nossa mente para a realidade das doenças emocionais. Essas doenças emocionais, elas precisam ser tratadas. Depressão, transtorno de ansiedade, né? E outras doenças mais. A medicina tá aí e Deus capacita esses médicos. Eles sendo cristãos ou não, Deus capacita esses médicos. E Deus pode usar inclusive um médico que não é cristão para abençoar você que é cristão. Então, assim, uma coisa que a gente tem que parar é de ter preconceito. Porque, assim, a Bíblia fala que Deus usou até uma mula. Você acha que Deus não vai usar um médico para te abençoar? Tá na hora da gente abrir a cabeça. E para fechar essa palavra, eu quero falar que a gente precisa aceitar a vontade de Deus, ainda que doa. Muitas das vezes eu não estou dizendo aqui como uma pessoa hipócrita, que eu vou falar para você que é a coisa mais fácil do mundo a gente obedecer a Deus, é a coisa mais fácil do mundo a gente cumprir o que está na palavra. Não é fácil, mas nós temos o Espírito Santo, que é o nosso auxiliador, que é o nosso ajudador, que é aquele a quem nós podemos recorrer, que é Deus dentro de nós. Então, assim, nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Nós temos o Senhor conosco o tempo todo. É promessa de Deus. Ele disse que não nos abandonaria e que jamais nos deixaria. E que estaria conosco
todos os dias até a consumação dos séculos. Então o Senhor, Ele é conosco, e que a gente venha procurar obedecer como súditos, como servos, obedecer a Deus, não querer botar Deus na parede, não ficar questionando, né? Há pouco tempo morreu aí um cantor gospel e a gente vê, gente, olha, eu sou uma pessoa crítica, mas eu não sei se sou só eu que observo essas coisas, não. Acho que não é possível. É porque quando morre alguém no meio gospel, depois que a pessoa morre aparece um monte de profecia, né? Ah, que ele já sabia, que eu já tinha revelado e não sei o que, enfim. As pessoas até na morte dos santos querem se aproveitar para se promover, mas tudo bem, isso não cabe a mim julgar. Mas assim, muitas das vezes eu vejo o meu povo, né, os meus irmãos em Cristo, questionando quando Deus ele leva um santo, como se a doença ela atingisse só o ímpio. A doença ela atinge o santo também. A palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, não é aflição no singular, são aflições no plural. Tem de bom ânimo, Jesus disse, porque eu venci o mundo. Então as doenças elas estão aí, elas podem nos atingir, a gente precisa se cuidar. Nessa pandemia de Covid, a gente precisa cumprir aquilo que as autoridades elas estão estabelecendo. E assim, eu quero dizer para vocês que ninguém morre de véspera, tá? Deus, ele tem um tempo determinado para o nascimento de cada ser humano e tem um tempo determinado para a morte de cada ser humano. E a palavra de Deus diz que Deus tem prazer na morte dos santos. Então a gente tem que parar, gente. É muita perda de tempo a gente querer entender tudo que Deus faz. A gente querer entender o porquê de Deus estar fazendo aquilo tudo. Porque a própria palavra diz que nem tudo nós vamos entender. Então a gente tem que se concentrar em obedecer a Deus, obedecer ao Senhor e procurar aceitar a vontade dele. É essa a palavra de hoje. Espero que edifique a sua vida. Caso você não seja inscrito, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!